Papa Francisco admitiu em entrevista ao Che Tempo, lá na Itália, que existe a possibilidade dele renunciar ao cargo do papado. Não é nem um pensiero, nem uma preocupação, neppure um desiderio. É uma possibilidade. Aconteceu aí no dia 14, no domingo, onde ele participou de uma entrevista desse programa italiano, onde ele falou a seguinte frase: "Enquanto eu tiver vontade de servir, continuarei", afirmou o Papa Francisco ao jornalista Fábio Fazio. Essa é uma das polêmicas aí que tá saindo por conta dessa entrevista que ele deu. Teve muitas outras, vou falar de alguma delas aqui. Então fica comigo até o final. Eu sou a Juliana de Jesus Paixão e já vou pedir para você deixar o seu joinha aqui, também para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam entender o que foi falado nessa entrevista. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Sobre os comentários, faça eles com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Então agora a gente vai entender que história é essa aí de renúncia. Meu Deus do céu, como assim o Papa Francisco vai renunciar? Vamos falar sobre isso. Como eu disse, no dia 14 aí de janeiro, no domingo, o Papa Francisco deu uma entrevista ao programa italiano Che Tempo, Che Fa, que foi transmitido no domingo, né, onde o Papa Francisco respondeu a inúmeras perguntas e uma delas foi se ele estava bem, e ele respondeu que ele ainda estava vivo. Ora vivo. E depois até o apresentador perguntou em relação à possibilidade dele sair do cargo, dele renunciar, né, ao papado, até porque a gente já teve histórico com Bento XVI. Vamos ao que o Papa Francisco respondeu aí ao apresentador. Abre aspas. Não é um pensamento, nem uma preocupação, nem um desejo, mas uma possibilidade aberta a todos os papas. Mas neste momento não está no centro dos meus pensamentos. Enquanto eu tiver vontade de servir, continuarei, afirmou o Papa Francisco. Bom, desde a renúncia aí do Papa Bento XVI e também de algumas questões que vêm sendo levantadas, as pessoas têm colocado muito na mesa sobre a questão do Papa Francisco também renunciar. Saiu aí há muito tempo atrás que ele deixou uma carta caso a saúde dele não estivesse muito bem, né, muito boa, para que ele pudesse renunciar, né? Então ele já tinha deixado uma carta. Algumas vezes as pessoas perguntam para ele sobre a renúncia e ele já tinha falado que se ele não tiver condições, ele vai renunciar, mas que por enquanto esse não é o pensamento dele, não é o desejo dele, então ele sempre reitera muito isso, né? Foi sim uma novidade na época de Bento XVI, apesar de já ter acontecido isso na igreja há muitas décadas atrás, né? Então, para nós, da agora, assim, dos nossos tempos, é muito novo e foi realmente assustador. E a gente também já postou um vídeo aqui, inclusive, do padre Paulo Ricardo, falando dessa época aí da renúncia, né? Em que até o Papa Francisco foi eleito. Além disso, também surgiram outros temas aí que com certeza o pessoal vai noticiar, vai fazer um escândalo sobre isso. Que foram os seguintes temas, né? Que o Papa Francisco falou que em 54 anos de sacerdócio, ele negou uma vez só o perdão. Então ele contou lá, né, a questão de que uma vez em confissão ele recusou o perdão por conta da hipocrisia da pessoa. Sim, o Papa Francisco já fez isso. Porque quando a gente vai se confessar, nós temos que estar arrependidos dos nossos pecados. Se nós não estamos arrependidos e o padre percebe isso, ele pode sim recusar o perdão, porque não há o arrependimento. Então não há erro aí nessa questão, né? E aí, prosseguindo sobre isso também, o Papa Francisco até comentou sobre a questão do inferno, e algumas pessoas vão falar que ele está negando, dizendo que o inferno não existe, mas a fala do Papa Francisco foi a seguinte: isso não é um dogma de fé, isso que direi é uma coisa pessoal, ou seja, uma coisa que ele, Papa Francisco, né, pensa, não é da igreja, tá? Gosto de pensar que o inferno está vazio. É um desejo que eu espero que se torne realidade, mas é só um desejo. E aí o Papa comentou, né, que em suas orações usa as imagens do Evangelho pensando em Deus como um Pai misericordioso que acolhe o filho pródigo, que desperdiçou sua fortuna e andou por caminhos errados sem nem mesmo deixá-lo falar. Gosto de pensar no Senhor com este abraço quando vou dizer-lhe, mas eu falei nisso. Gosto de pensar nele com uma mão. Assim, e que me diz, mas continua, ou seja, continua buscando o caminho da conversão, né? O Senhor que nos encoraja a ir em frente e que não se escandaliza com os nossos pecados, porque é Pai e acompanha-nos. Pode ter certeza que essa fala toda aí do Papa Francisco vai gerar escândalo, o povo vai deturpar, a gente nem precisa falar disso, né? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não.
E aí, no dia 13, ou seja, esse final de semana, o Papa Francisco falou bastante sobre muitas questões. Ele falou sobre o documento da Fiducia Supplicans, né? Esse documento que gerou muito escândalo aí, né? Para alguns outros conseguiram entender o que de fato o documento falava e outros estão até hoje fazendo que nem um chiclete, né? Tentando esticar ele ao máximo para provar que teve um escândalo ali. Enfim, o que o Papa Francisco falou, né? Ele teve um encontro aí privado com mais de 800 padres da Diocese de Roma. E segundo o Vatican News, né, que é a comunicação oficial do Vaticano, caso você não saiba, durante esse encontro que aconteceu na Basílica de São João de Latrão, o Papa Francisco respondeu algumas perguntas sobre a bênção de casais do mesmo sexo. E ele afirmou que isso não muda, ou seja, o documento não muda a doutrina sobre o sacramento do matrimônio entre um homem e uma mulher, né? São abençoadas, diz o Papa Francisco, as pessoas, não o pecado. E aí o Vatican News ainda acrescentou que, questionado por um sacerdote africano, disse que a cultura africana não aceita essas bênçãos porque há sensibilidades diferentes, e que isso foi esclarecido com o cardeal Ambongo, arcebispo do Kinshasa e presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar. Abre aspas, né? O que relatou aqui o Vatican News. Depois disse que muitos não leem, isso o Papa Francisco, né? Depois disse que muitos não leem bem os textos da igreja. É preciso saber escutar. Segundo o Papa, os conflitos devem ser geridos, mas não escondidos. Então, mais uma vez, né, o Vaticano, seja por meio do Papa ou por meio até do cardeal aí, o cardeal Victor Fernandes, que já falou sobre essa questão também, já disse que não é a bênção sobre os pecados, mas sobre as pessoas que estão buscando um caminho, né, pra se encontrar com Deus. Então esse final de semana aí, gente, teve muito acontecimento, então se preparem que essa semana aí pode sair mais dessas notícias que vão falar como escandalosas, mas, de fato, o Papa Francisco não vai renunciar, né, pra tristeza de alguns, porque alguns, e é até muito triste dizer, né, que alguns desejam a morte do Papa Francisco, né, muitos desejam que ele continue doente, muitos desejam que ele caia de cama, para que ele não faça mais heresias, entre aspas, né? Do que a gente já viu, do que a gente pode comprovar com fatos aqui, a gente já trouxe nos vídeos, não tem heresia nenhuma, exceto a manipulação de informações. Ele tem a possibilidade, como qualquer papa tem, mas que no hoje não existe isso, ele não vai se decidir por isso, né? Ele pode até morrer antes de renunciar, enfim, tá? Então, se você ficou feliz com essa notícia aí, pode tirar do seu cavalinho da chuva, que pelo jeito o Papa Francisco vai aguentar muito para a sua tristeza. E além disso, deu aí algumas declarações que podem ajudar a gente a entender um pouquinho mais ele e também, principalmente, esse último documento aí, né, que foi divulgado pelo Dicastério da Fé. Então eu vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir. Ele ainda não tá traduzido, só tá em italiano, mas o italiano não é tão difícil assim de entender, dá pra entender um pouquinho o que eles falam ali, tá bom? Agora me conta, deixa aqui nos comentários, vou fazer uma enquete, hein? Você deseja que o Papa Francisco renuncie ao cargo do papado ou não? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, mas por favor, se você não gosta do Papa Francisco, não gosta da Igreja Católica, não gosta de mim ou dos irmãos, não precisa descer o nível. Faça os seus comentários com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, tá bom? Porque se você fizer isso, você perde o seu argumento, né? E aí você só vira chacota. Então não precisa fazer isso, tá? Não esquece também de deixar o joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tá doida pro Papa Francisco renunciar só pra ela cair do cavalo, né? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!